E como o Sérgio disse, o nosso pastor está aí na caminhada desde sexta-feira. E, gente, olha, para quem esteve aqui em algum dos horários, geralmente daria umas 7 voltas, né? Tem irmãos fazendo 7 voltas em 2h30 e tem irmãos fazendo 7 voltas em 34 minutos. Isso vai depender do condicionamento físico em relação à idade, em relação a tudo, né? Mas, gente, tem sido uma bênção. E é muito bom, né, estar em igreja. Eu sempre disse que eu nasci aqui, né? Não nasci desde o berço, mas eu nasci em Jesus nessa igreja, a igreja que é a minha família, que é literalmente a minha casa, e é para mim uma honra, eu sempre digo isso e sempre vou dizer, para mim é uma honra servir a Deus onde eu encontrei Jesus. Desde os meus 12 anos, parece que eu tenho aí 20, mas não tenho 38, entendeu? Então, não ri, Darla. Parece, para mim é uma honra estar aqui. Amém? E eu quero dizer para vocês alguns avisos, quase que eu esqueço, né? Bem-vindo a casa, é uma alegria ter você aqui conosco. Vamos à nossa programação semanal, agenda e avisos, né? Na nossa super terça do dia 6 de setembro, a super terça do dia 6 de setembro será realizada no Centro Social. Não haverá culto aqui na igreja. Como que isso vai acontecer? Esteja lá dia 6 de setembro e você descobrirá, tá? Maiores informações no local, no horário e no dia. O que você precisa saber é, dia 6 de setembro, já se programe para ir para Nova Benfica e estar lá no Centro Social, participando da Super Terça. Será uma terça muito mais super. Porque se tiver frio, vai ser super frio. Se estiver ventando, vai estar super ventando. Se você mora na Zona Sul, Nova Benfica é super longe. Entendeu? Se você mora na Baixada, Centro Social é super alto. Se você não tem carro, você vai subir um super morro a pé. Entendeu? E se você vai de Uber, você vai pagar um super valor. Então vai ser uma super terça. Mas tirando todos esses pontos, vai ser uma experiência maravilhosa. Aquela terra é um lugar onde Deus nos deu. Aquela terra é nossa. Aquela terra não é de um prédio. Aquela terra é da igreja. Deus nos abençoou. É como se você tivesse aí, o meu pai tem uma casa na praia. Você vai lá quantas vezes ao ano? Geralmente não vou não. O meu pai tem uma fazenda lá no Goiás. O meu pai tem uma fazenda lá no Pantanal, do lado da fazenda do Zé Leôncio, né, Lu? É Zé Leôncio mesmo, né? E aí eu falo assim pra você, mas quantas vezes você foi lá? Geralmente eu falo assim, de 2 em 2 anos. Eu vou falar assim, meu Deus, por que não é o meu pai? Porque o meu pai só tem trabalho, né? Ele não tem propriedades. Essa terra, esse lugar é um lugar nosso. Você precisa, às vezes nós vamos orar no monte. E aí você vai procurar um monte lá em Astolfo Dutra. Gente, tem um monte no centro social e várias igrejas vão orar lá. Mas eu quero fazer um trabalho voluntário. Tem trabalho para ser feito lá no centro social. Faça um trabalho voluntário lá. Mas eu gosto de cozinhar e eu moro sozinha. Queria tanto ter gente para cozinhar. Lá tem um monte de gente querendo comer a sua comida. Vai cozinhar lá. Aproveite, desfrute, abençoe desse lugar. Então, dia 6 de setembro, diga comigo, 6 de setembro, a nossa super terça será no Centro Social. E qual que é o endereço do Centro Social? Rua Pedro Francisco do Nascimento, número 172, em Nova Benfica. Se você não souber, pergunte para nós, um dos pastores. Mas eu não tenho carro, mas a pessoa que está aí do seu lado provavelmente tem. Fala com ela assim, olha, você é Deus que vai te usar para me dar minha carona. Entendeu? O seu carro é para isso. E se ele não aceitar, você fala assim, olha, nossa, não vou orar. Vou orar, porque o seu carro é para abençoar. E aí vocês fazem vaquinha para ir de Uber, né? E pegam carona e vai dar tudo certo em nome de Jesus, amém? Amém. Nós teremos lá 1 hora de oração pelo que vai acontecer no dia 7. E cada pessoa, já vou dar a dica para vocês, está em promoção a R$ 8,50 no Bretas, tá? O vidro de meio litro de azeite do Azeite Maria. Então cada pessoa vai levar lá um azeite e nós vamos derramar azeite. Pior que tá essas calçadas aqui no entorno da igreja, tudo escorregadinha de azeite já. Nós vamos deitar azeite naquela terra e orar e profetizar e abençoar.
Gente, eu creio que no dia 7 de setembro, quando o seu convidado pisar lá, ele vai sentir a presença de Deus naquele lugar. Aquela terra foi separada, foi levantada, foi escolhida por Deus para salvar. Aquela terra é uma terra de resgate. Deus separa lugares para finalidades. A finalidade daquela terra é ser uma terra de resgate. Então, dia 6 de setembro, nós estaremos lá. Por falar ainda no dia 7 de setembro, nós temos a rifa do boi, que eu até esqueci que o boi agora é outro, né? Qual é o nome do novo boi, vocês lembram? Ferdinando. Abraãozinho me disse que se ele ganhar o boi, ele não vai matar o boi, porque ele não tem nenhum boi de estimação. E os meus filhos são apegados. Só que daí ele conversando com a minha mãe, e quem conhece a minha mãe sabe o grande amor da vida dela. E o Abraãozinho falou que se ele ganhar o boi dele vai chamar Bolsonaro. Entendeu? Aí, se você ganhar e quiser fazer um churrasco, pode nos convidar que eu levo para ver, tá? Mas se você quiser pegar este boi e criá-lo como um pet, né? Como um boi pet, e criar e dar a ele outro nome que não seja Ferdinando, o boi de algum desenho da Pixar ou da Disney, que eu esqueci qual, você... Hã? Alguém falou não. Então, você pode fazer o que você quiser com ele. Mas não é sobre o boi. É sobre nós nos unirmos, nos mobilizarmos, para que haja arrecadação mesmo financeira, para que toda a demanda que a gente precisa ainda fazer lá no centro social seja construída. Talvez a gente fica falando aqui, e você, como não foi lá na terra que Deus te deu para a sua família, para a sua parentela, que é o centro social, você não tem noção do que já está acontecendo lá, do que já tem construído lá e das demandas que precisam ser feitas. Semana passada, o pastor Abraão disse que há uma intenção e há um projeto para se construir uma casa de recuperação para mulheres. E às vezes a gente deixa passar umas coisas apercebidas e não cai, não intenta. Em Juiz de Fora, não há nenhuma casa de passagem ou de recuperação ou de acolhimento para tratamento de mulheres. Não há, não existe. Sabe por quê? Mulher dá muito trabalho. Homem dá trabalho? Dá. Mas homem você alimenta, você trata, ele fica quietinho lá dele. Mulher não. Né? Ninguém quer cuidar de mulheres que estão em situação de rua. Ninguém quer cuidar de mulheres que estão em situação de prostituição. Ninguém quer cuidar de mulheres que estão em situação de vício, de álcool, de drogas. Muitas vezes doentes. Mulher tem aí sua TPM, tem seu ciclo, engravida. É muito complicado. Mas há um desejo no coração desta igreja de cuidar de mulheres. Eu tenho uma moça que passou pela nossa igreja e ela é irmã de uma moça que eu criei como filha social. Foi nossa filha social, mãe do Sérgio, durante 8 anos. E a irmã dessa menina, dessa moça, está em situação de rua. E eu encontrei com ela esses dias, ela está pesando 38 quilos. E ela está morando na rua. E para salvar, para tirar ela dali, ela teria que realmente ser retirada da rua para ser colocada num lugar para tratamento. E em Juiz de Fora não há. Porque quando a gente tem contato com essas pessoas, o que você pode fazer é para suprir aquele momento. Porque se você for suprir daqui a 15 minutos, daqui a 15 minutos vai virar droga, vai virar bebida, vai virar consumo de vício. E nós precisamos pensar, para que nós estamos trabalhando, para que nós estamos gerando vida naquele centro social? É para que mulheres, para que homens, para crianças, para idosos serem alcançados pelo poder transformador do Evangelho, da Palavra de Deus. Aqueles homens que estão lá, eles ouvem 24 horas por dia falar de Jesus. O pastor Abraão me colocou no grupo do centro social. E eu disse isso ontem com o Sérgio. Eu falei, olha, o trabalho naquele lugar é muito pesado. O trabalho naquele... Eu fico observando ali a conversa dos irmãos do centro social. E cada dia é um BO diferente. Cada dia... Cadê o Jurandir? Aqui. Luiz Carlos tá aí? Aqui. Todo dia tem um BO, né? Todo dia. E são coisas, gente, sérias. São coisas pesadas. Mas ali tem uma equipe incansável trabalhando para a transformação daquelas vidas. E quando a gente vê que tudo que a gente faz, eu estou pensando no churrasco, mas Deus está pensando nas vidas. Eu estou pensando no boi, mas Deus está pensando nas vidas. Eu estou pensando na festa dia 7 de setembro, né? Mas Deus está pensando nas vidas que vão ser transformadas naquele lugar.
Então invista tempo, sabe? Acerte a sua rifa, se empenhe em vender mesmo. Se você ainda não pegou nenhum talão, procure um dos pastores aqui no final do culto, que a gente vai orientar você a respeito disso. Quem já pegou pode fazer o acerto, tem uma mesa lá atrás com os irmãos, ou nos procure também. E eu tenho um vídeo da festa pronto aí? Não? Então tá, gente, nós teremos lá 27 barracas com comidas típicas, né? E fui eu que fiz o vídeo, enfim. Nós teremos lá 27 barracas com comidas típicas. E só comida boa, só comida de casa de vó, só comida que dá água na boca. E nós vamos ter pula-pula, pintura facial. Essa semana os irmãos já estão combinando de fazer aí atividades com as crianças. Vai ter pula-pula, picolé, sorvete, açaí. Vai ter tudo quanto é tipo de caldo, sanduíche, churrasquinho, comida. Vai ter pregação. Nosso pastor amigo, né, da igreja, pastor André, lá de Belo Horizonte, vem fazer a ministração no final. Né? Vai ter a Fabiana Sinfrone, a Fabi era da nossa igreja, nasceu na nossa igreja, hoje ela é cantora pela MK, a Fabiana Sinfrone, e ela vai estar lá também fazendo louvor. Vai ter show de talentos, né? E aí nós vamos ver os irmãos que dançam dançar, os irmãos que cantam cantar, os irmãos que encantam encantar, né? Então vai ter a programação é extensa para este dia do dia 7 de setembro. Alguém perguntou assim, eu posso levar quantos convidados? Eu falei, quantos couberem no seu coração convidar. Então chame todo mundo. Eu estou chamando todo mundo para a gente celebrar esse dia 7 de setembro. Amém? Fechando essa parte, o pastor Abraão disse que era para fazer um pedido inusitado para vocês. Quantos aqui que tomam café? Levanta a sua mão. Eu tenho uma parceira aqui, ó. Minha best. Gente, eu tomo café mesmo. Quantos aqui, alguém lá na sua casa faz café? Tem café na sua casa? Tem pó de café na sua casa? A gente não vai pedir para você trazer pacote, não. Relaxa aí. Quem aqui come ovo lá na sua casa? Ana, levanta a mão, chegou a sua vez. Ovo, lá em casa é ovo e café, tem sempre. Nós estamos precisando para fazer fertilizante para o centro social, para as plantações, para tudo que está lá. De pó de café, pode ser pó usado, obviamente, né? E de casca de ovos. Então, a partir de hoje, está proibido jogar pó de café no ralo da sua pia, porque vai juntar com óleo e vai entupir. Então, você vai pegar o pó de café, vai colocar numa sacolinha, vai fazer ali um dispenser só de pó de café usado. E no domingo, essa igreja vai ficar cheirando o melhor cheiro do mundo, que é café. E você vai trazer na terça, no domingo, quando você vier, pode trazer o seu saquinho com pó de café ali usado e entregar para alguns pastores, para os diáconos, para a gente ir mandando isso para o centro social. Casca de ovo, da mesma forma, comeu seu ovinho lá, glória a Deus, separa a casca dele, coloca no saquinho e traga para a gente também. Isso é uma forma de fazer fertilização lá. E obviamente a gente vai precisar de quantidade, porque tem muita plantação lá. O dia que vocês forem lá, vocês vão ver isso. Amém? Posso contar com os cafezeiros? Amém. Posso contar com os marombeiros, comedores de ovos? Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos à ministração da palavra de Deus, para a glória dele. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 22. Amém. Todos já abriram? Amém? Diz assim, algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova, Deus o chamou pelo nome e ele respondeu, estou aqui. Então Deus disse, pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá. Ali na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arriou seu jumento, cortou a lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram junto com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe. Então disse aos empregados, fiquem aqui com o jumento.
eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaque. Pegou uma faca e fogo e os dois foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse: pai. Abraão respondeu: o que foi, meu filho? Isaque perguntou: nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? E Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha. Em seguida pegou a faca para matá-lo. Mas neste instante, lá do céu, o anjo do Senhor o chamou, dizendo: Abraão, Abraão. Estou aqui, respondeu ele. E o anjo disse: não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão olhou em volta e viu um carneiro preso pelos chifres no meio de uma moita. Abraão foi, pegou o carneiro e ofereceu como sacrifício em lugar do seu filho. E Abraão pôs naquele lugar o nome de: o Senhor dará o que for preciso. É por isso que até hoje o povo diz: na sua montanha o Senhor dá o que é preciso. Mais uma vez o anjo do Senhor lá do céu chamou Abraão e disse: por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Eu juro pelo meu próprio nome, diz Deus o Senhor, que abençoarei você ricamente. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas dos céus ou os grãos de areia da praia do mar. Eles vencerão os inimigos e por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo, porque você fez o que eu lhe mandei. Abraão voltou para o lugar onde estavam os seus empregados. Diga comigo: e foram todos juntos, e foram todos juntos para Berseba, onde Abraão ficou morando. Essa história, né, e não é uma história, é um fato histórico da humanidade. Nós somos descendentes de Abraão, de Isaque, de Jacó. Nós viemos da linhagem do Senhor. E essa história relata o que era para ser uma tragédia familiar, o que era para ser um grande drama familiar, o que, se tivesse acontecido na minha família ou na sua família, até hoje nós lembraríamos de Abraão como alguém que tentou matar o próprio filho porque era um crente fanático, lunático, que ouvia a voz de Deus e decidiu obedecer a Deus, contrariando e enganando ou não contando para a esposa, levando o filho com os empregados para uma montanha, para um lugar, para um mato fechado, e ali porque Deus mandou, porque Deus falou, porque Deus pediu. Aquele lunático, aquele fanático, aquele crente achou que Deus tinha mandado ele matar o filho e levou Isaque para ir lá matar. Sabe por que se isso tivesse acontecido na minha ou na sua família, nós lembraríamos de Abraão assim? Porque esse é o tempo em que nós vivemos. Nós vivemos num tempo onde aqueles que ouvem a voz de Deus são tratados como loucos. Onde aqueles que ouvem a voz de Deus, onde aqueles que obedecem a Deus, onde aqueles que têm comunhão com Deus, onde aqueles que estão alinhados com Deus, são tratados como loucos. São tratados como pessoas que são gado, que são manada, que são regidas por uma loucura extrema. Se você que é crente raiz, se você que é crente do tutano, do coque, do manto, do lascébias, se você que é do fogo, do movimento, do reteté, da comunhão com Deus, você já foi chamado de doido. Se ninguém na sua família, se ninguém na sua casa, se ninguém perto de você diz pra você que você é doido, que você é esquisito, que você tá diferente, que você mudou, que você não era assim, tem alguma coisa acontecendo de errado. Eu ministrei essa mesma palavra faz um mês mais ou menos, esse mesmo texto, na verdade, na rede de jovens. Só que o foco era outro. E quando eu cheguei aqui hoje, né, eu até falei com o Júnior, Júnior, o leão tá solto no louvor hoje, né? Que ruja o leão, e que a terra estremeça, e a outra música que eu cantei do leão também, que eu até esqueci agora qual foi, e a última também do leão. E eu falei assim, olha, sabe que a palavra que Deus deu para eu ministrar foi Daniel na cova dos leões. E estava tudo preparado, tudo escrito. E a hora que nós começamos
começamos a orar, o Senhor disse não. E geralmente isso acontece. Porque quando a gente diz para Deus assim, Deus, hoje eu vou servir ao Senhor, fazendo tal coisa. Se a gente está sensível à voz de Deus, Ele pode dizer não. Se a gente está com tudo pronto, tudo preparado, tudo no esquema, tudo na agulha, tudo... E assim, quem é organizado sofre com isso. Quem é assim, melancólico, fleumático, quem é assim, tudo na risca, na régua, sofre com isso. Sofre com os nãos de Deus. Sofre com a forma como Deus trabalha. E aí eu até falei com o Mateus na hora, eu fiquei tão desnorteada, que era para eu ter orado no início do culto, começado a oração, porque é o pastor que ora. Aí o Mateus está aqui, e eu estou assim, o Mateus ligadão assim, né? O Mateus, você é o único da minha equipe da escola de pastores que está aqui. Você pode orar? Ele, posso, o Mateus é fome de oração, ele veio orar mesmo, né? Aí ele começou a orar. E aí eu falei, amém, Senhor, e agora? E aí começou a me dar um desespero, eu falei, Deus, mas pelo amor de Senhor, do seu nome, pelo amor de Deus mesmo. Eu estou aqui com a mensagem pronta, ia casar tudo. Até o Jurandir falou, olha, hoje é tudo de leão, que coisa chique. E aí Deus falou, não é isso. Mas ouvir a voz de Deus implica nessas coisas. Se eu tivesse surda, se eu tivesse rebelde, se eu tivesse possuída pelo espírito de Aurora, vocês estariam ouvindo agora sobre Daniel, alguém que não se corrompeu, alguém que não deixou com que o rei mudasse o nome dele, que significava príncipe de Baal e blá blá blá, e vocês estariam ouvindo sobre o reino da Babilônia, e provavelmente vocês iam falar, nossa, como ela é inteligente, nossa, ela não é só linda não, ela é inteligente também, sabe? Mas aí, eu resolvi ouvir a voz de Deus. E às vezes, quando nós temos um plano, Deus entra e muda todo o nosso plano. No texto em que nós lemos, a gente começa aqui a entender como Deus trabalha mudando os planos de uma família. Vamos voltar um pouquinho. Eu amo o livro de Gênesis, porque para a gente saber para onde nós vamos, a gente tem que saber de onde a gente veio, né? Então, se eu quero saber se os meus filhos vão ser bonitos, eu tenho que saber, assim, meu marido, meu sogro, minha sogra, né, os avós, essa família aí. Então, vai dar uma liga boa. Eu tenho que saber do antes. E Gênesis, antes disso, conta sobre a história de Abraão. Abraão não era apenas alguém desconhecido, um crente que frequentava o culto de domingo, um crente que ia na célula e já se achava super crente. Não, Abraão era alguém ligado com Deus, ligado com o Senhor, ligado com a voz de Deus, ligado com os comandos de Deus 24 horas por dia. Por isso Deus pôde dizer para ele, me dá o seu filho, seu único filho, a quem você tanto ama. E Abraão de forma alguma duvidou que fosse o próprio Deus falando com ele. Porque às vezes Deus fala conosco assim, faz uma oferta generosa. Chega perto da Darlene agora e dá a Darlene R$1.000. Eu recebo, viu? E você tem esse dinheiro. Mas aí você fala assim, não é Deus que mandou fazer isso não. Não é não, isso é o diabo que está falando comigo. Às vezes para oferta a gente duvida que é Deus que está falando conosco. Às vezes para orar por alguém. Você está no culto aqui e aí você sente, vai lá e ora pela Paulinha. Põe as mãos nos ombros da Paulinha e ora pelo corpo dela, ora pela saúde dela, ora pelo físico dela. E você está falando assim, não, Deus não mandou fazer isso não, nem conheço ela. Só sei que ela é casada com o Diego, não sei disso. A nossa falta de sensibilidade, de ouvido, duvida da voz do Senhor. Só que Abraão era uma pessoa tão conectada com Deus, tão ligada com Deus, que quando Deus pediu o filho, ele falou, não, é Deus mesmo, então eu vou fazer. E aí, quando a gente volta na história dessa família, a gente entende que Isaac não era um filho. Isaac era um sonho. Isaac não era um filho. Isaac era tudo aquilo que aquele casal havia pedido para Deus. Abraão em momento algum pediu a Deus, Deus me faça rico, Deus me faça próspero, Deus me faça ser poderoso, Deus me faça ser forte. Abraão em momento algum, você vê Sara falando, Deus me faça ser rica, ser maravilhosa, Senhor me dá a unção da beleza, me dá a unção da graça, Senhor me faça dominar sobre todas as mulheres ao meu redor, Senhor me dá. Não, a única coisa que aquele casal, por muito tempo,
Eles até deram muito mole em busca da realização desse sonho. Os dois pediam a Deus constantemente: Deus, nos dá um filho. Abraão já era avançado em idade, Sara já era avançada em idade. O desespero foi tanto que Sara entregou o marido dela para que alguém coabitasse, mas nunca, ô pai, não. O desespero dela era tanto que ela falou assim: olha, mas Deus falou que vai dar um filho para Abraão. Se eu não estou conseguindo, outra vai conseguir. Capaz, né, irmão? Capaz que alguém vai ficar com Sérgio. Não vai mesmo. E aí Sara estava tão desesperada em busca de um sonho que ela fez isso. E então veio Ismael. Só que Isaac nasce. E aí eles geraram, não foi um filho, eles geraram uma promessa, eles geraram um sonho. Isaac era a conquista daquele casal. Isaac era tudo aquilo que dizia: o Senhor é Deus. E não é à toa que Isaac significa riso, alegria, porque Isaac não era um filho, Isaac era a alegria daquela família, Isaac era a alegria daquele casal, Isaac era o sonho realizado daquele casal. Só quem aqui já tentou ter filhos muito tempo, quando descobriu que estava grávida, sabe o que é ter alegria. Receber essa notícia, você está gerando. Imagina a cabeça de Sara, imagina Abraão: nós vamos ter um filho. E Isaac nasce, e Isaac era o sonho daquele casal realizado. Só que Deus interfere na história daqueles que se colocam na mão dele. Se Deus não está interferindo na sua vida, cuidado, é porque você não está nas mãos dele. Você está vivendo a sua vida por si mesmo. Você está vivendo a sua vida pelas suas decisões. Porque há dias que eu planejo o meu dia e tudo dá errado para os meus planos. Mas aí Deus vai conduzindo o meu dia, Deus vai conduzindo as coisas que eu vou fazendo de acordo com a vontade dele. E eu vou entendendo, é o propósito dele. Eu vou entendendo, é o propósito dele. Hoje nós fomos, como o Sérgio disse, almoçar na casa de um discípulo nosso. E até então só esse discípulo está servindo a Deus, né, e entregou a vida para Jesus. E aí quando nós chegamos lá, comecei a conversar com a mãe desse discípulo, e ela muito agradável, muito querida. E aí eu falei assim: eu vou ficar eu e ela aqui na cozinha. E aí eu cheguei no canto, ela falou assim: você gosta de cozinha? Eu falei: eu adoro. Ela falou: nossa, mas você não parece. Quem é que limpa a sua casa? Eu falei: myself. Eu mesmo. Quem é que lava suas roupas? Eu falei: a Aurora. Quem é que ele cuida das suas crianças? Eu falei: a esposa do Sérgio. Aí ela falou: sério? E aí eu comecei a conversar com ela, e a gente ela contando das dificuldades da vida dela, e eu das minhas. Gente, eu tava cansada, eu tô com dor na coluna, sério mesmo. E eu falei: Deus, os meninos estão lá no quarto, tá todo mundo sentado, mas o meu plano era chegar e sentar e ficar conversando com todo mundo. Mas o plano de Deus, vai escutando, era que eu ficasse lá na cozinha, conversando com aquela mãe, conversando com aquela esposa. E num determinado momento ela falou comigo assim: me disseram que você canta. Depois você pode cantar uma música só pra mim? Eu falei: show assim? Pra um? Eu nunca fiz, não. Eu falei: posso? Eu falei: você escolhe a música. Ela: eu quero uma música que fale ao meu coração. Eu já comecei, meu Deus, repertório. E aí comecei a pensar: gente, mas as coisas fluíram de uma forma tão natural. E todo mundo entendeu o que Deus estava fazendo. De repente sentou todo mundo na sala. O Sérgio pegou um violão, começou a tocar. De repente chega a amiga da filha dela lá, que perdeu um filho, baleado erroneamente pela polícia, fazendo 5 meses hoje. E aquela mãe, doendo com a morte do filho, que morreu no dia que estava fazendo 18 anos. E toda aquela situação dentro daquela casa. E aí ela disse assim: você vai cantar? Eu vou. Aí eu encostei na parede, e agora eu vou abrir aspas para a pastora Vânia aqui neste altar, né? Que ela canta nas mensagens. E aí eu comecei: eu não consigo ir além do meu olhar, tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe. Aí dei aquela olhada: dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é o bem que nunca envelhece.
conhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. A hora que nós entramos no refrão, a amiga dela abriu um berreiro. E ela tinha dito para mim lá na cozinha: eu não choro porque eu quero ser forte com a morte do meu filho. E a hora que eu olhei, nós começamos: você é o espelho. Ela já foi para a cozinha chorando. Aí a mãe desse nosso amigo ficou lá, levantou a mãozinha bem linda assim, começou a cantar. E aí nós cantamos essa. Aí depois ela falou: canta mais uma. Aí nós cantamos Remove a Minha Pedra. Eu lembrei da época do Olímpicos, que a gente cantava muito essa música lá no Olímpico. E depois nós oramos. Só que todo mundo que estava ali estava ligado naquele ambiente, ligado no que Deus queria fazer. Eu esqueci a minha travessa lá propositalmente, porque eu vou voltar lá para fazer uma visita para aquela moça. Ela me deu um presente, umas canecas, umas xícaras, e eu deixei a caneca para trás de propósito, porque eu preciso voltar lá para conversar com ela, para orar por ela. Mas quando eu saí da minha casa, eu fui para um almoço. Quando eu saí da minha casa, eu fui juntar com o pessoal da célula e, assim, conversar e ver como é que eles estão, e almoçar e comer uma comida que não fosse eu que tivesse feito, né, que é bom de vez em quando. Mas aí Deus começa a liberar. Só que quando Deus fala conosco acerca de coisas boas nesse sentido, tá tudo ok. Deus vai te direcionando e a vontade dele que é boa, perfeita e agradável, e dá tudo certo. E igual a gente saiu dali com o coração cheio de fé, com o coração cheio de certeza. Olha, Deus está trabalhando nessa família, Deus vai salvar essa família, Deus tem um plano para essa família. Estava tudo ok, porque o meu plano era um, mas o plano de Deus, até os meus olhos, era muito melhor que o meu. Só que Abraão ouviu que Deus queria que ele mesmo matasse o seu próprio sonho. Abraão ouviu a voz de Deus dizendo assim: eu quero o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, a quem você tanto dedicou dias de oração, dias de consagração, dias de petição, por quem você tanto ofertou, por quem você tanto se dedicou. Eu quero o seu maior sonho, eu quero o seu maior desejo, eu quero aquilo que te faz sorrir, eu quero a alegria da sua esposa, eu quero aquilo que honrou a sua casa, eu quero aquilo que me fez conhecido no seu meio. Deus entrou na trajetória daquela família e de repente Abraão ouviu a voz de Deus pedindo que o plano daquela família fosse completamente alterado. Abraão não seria mais conhecido como pai de Isaac. Abraão seria conhecido como o pai que sacrificou Isaac no altar. Sara não seria mais conhecida como mãe de Isaac. Sara seria conhecida como esposa de Abraão, aquela que gerou um filho, mas o marido levou o filho para ser queimado no altar, porque Deus mandou. E nós temos um grande problema quando Deus fala conosco, quando Deus ministra, quando Deus pede, quando Deus ordena, quando Deus direciona algo que não está nos nossos planos. Nós temos um grande problema em ouvir não. E aqui eu digo a mesma coisa que eu disse na rede de jovens. Nós somos uma geração extremamente mimada. Nós somos uma geração de esposas extremamente mimadas. Que se o marido diz não para ela, ai dele. Ai do marido se disser não para a esposa. O mínimo que ela faz é ficar sem dormir com ele. Sem fazer você sabe o que com ele. E ela fica bicuda, e ela fecha a cara, e ela fala que vai se matar, e ela fala que vai embora de casa, e ela fala que tá ferida, que tá magoada, que tá chateada. Nós somos uma geração hoje de maridos extremamente mimados, que acham que a esposa é a extensão da mãe dele, que não desmamou da mãe, só trocou de peito, que acha que a esposa precisa continuar criando ele. Nós somos uma geração de homens hoje, e nós temos uma geração de homens hoje que não aprendeu a ser homem ainda, no sentido bíblico da palavra, porque é mimado, porque é filhinho de mamãe.
Nós somos uma geração de filhos hoje que não constrói nada, que não faz nada, nada. Você espera herdar, você espera e acha que o seu pai e a sua mãe têm obrigação de deixar herança para você. Herança é um privilégio, herança não é um direito. Os nossos pais, os nossos avós foram pessoas que muitas, assim, a nossa realidade assim, regional é de filhos, netos, bisnetos de pessoas que trabalhavam na roça. Quem aqui é família, o pai, a mãe, o tio, o bisavô, o avô trabalhava na roça? Já trabalhou na roça? Nós somos família de lavradores, de pessoas que trabalhavam na roça, na lida, trabalhavam em casa de família, trabalhavam em trabalhos, em subtrabalhos, em trabalhos pesados. E essas pessoas, ganhando pouco, trabalhando muito, construíram a sua vida. Provavelmente o seu avô tem casa própria. Ele não tem diploma, ele não tem estudo, ele não tem herança, ele não tem dinheiro, mas a casa que ele mora é dele. Provavelmente os seus pais, passando todo o aperto do mundo, comendo literalmente o pão que o diabo amassou com o pé, também tem casa própria. Mas a nossa geração de herdeiros ama pagar um aluguel. Não importa que a gente ande de iPhone. A nossa geração que não sabe ouvir não. A nossa geração que não tem limites. A nossa geração que não respeita autoridades. A nossa geração dengada. E agora eu lembro até do Júnior, né? Dengada, eu dengo só as minhas filhas, né? Mimaram mesmo só as minhas filhas. Mas a nossa geração que é dengada, que é mimada, que é ninada num berço de ouro a vida toda. A nossa geração que casa e continua contando com o apoio financeiro do pai e da mãe a vida inteira, sempre. Não é socorro, não é auxílio. Parece que é mesada, parece que é pensão. A nossa geração não sabe ouvir não. A nossa geração não sabe o seu papel. A nossa geração não sabe respeitar e ouvir a voz de autoridades. Por isso, se hoje Deus dissesse para você algo muito menor do que disse para Abraão, você se desviaria como muitos já se desviaram. Às vezes são levantados propósitos de oração e você diz, não é Deus que disse isso é coisa do pastor, é intencional, não vou participar. E aí tem a caminhada de oração, não vou participar, eu não vou sair da minha casa, não vou participar, isso é coisa de homem. E isso é coisa de igreja, porque você é dengado, porque você é mimado, porque você é geração de herdeiro e não de pioneiro e conquistador. Mas quando Deus entrou na vida desta família, quando Deus entrou na vida de Abraão, Deus sabia quem Abraão era, Deus sabia quem Sara era, Deus sabia quem Isaac era. A Bíblia diz que Abraão pegou Isaac e foi até o monte. A Bíblia não diz que ele pediu autorização para Sara, que ele comunicou a Sara, que ele pediu, Sara assinar um documento de responsabilidade, liberando o menino. A Bíblia não disse que Abraão disse para os empregados o que iam fazer. Mas quando ele avistou o monte, ele disse para os empregados, fiquem aqui, eu e o menino vamos ali, e era longe pra caramba de onde eles estavam, nós vamos ali adorar a Deus e em breve nós voltamos. Abraão obedeceu a Deus, mesmo sabendo que o sonho dele terminaria ali. Abraão obedeceu a Deus, ouviu a voz de Deus e seguiu a voz de Deus, mesmo sabendo que o sonho dele terminaria ali. Abraão não tinha um filho bobo, porque para ser filho de Abraão não podia ser bobo, para ser filho de Sara não podia ser bobo. Isaac sabia quem ele era filho de Abraão e de Sara, filho da promessa de Deus, filho da graça de Deus, filho do favor de Deus. E aí a Bíblia, em diversos momentos, dizem eles fizeram juntos e eles foram juntos, caminharam juntos, subiram juntos, seguiram juntos, ficaram juntos, voltaram juntos. E Abraão e Isaac seguiram em direção ao monte. Só que Isaac percebeu, tem lenha, tem pai, tem eu, tem o bezerrinho. Tá faltando alguma coisa aqui nesse sacrifício. O que nós vamos sacrificar? E aí ele perguntou ao pai dele, pai, tá tudo certo aqui, mas tá faltando um carneirinho. Como é que a gente vai sacrificar sem o carneirinho, sem o cordeirinho? Abraão olhou para o filho, sabendo o que iria fazer.
e disse para o filho: meu filho, Deus vai providenciar tudo. Deus vai dar o jeito dele. Deus vai fazer da forma dele. Porque o meu plano, Isaac, era ser seu pai sem que isso acontecesse. O meu plano era que na nossa história não houvesse sacrifício de um pai sacrificando seu próprio filho. Mas Deus pediu, isso tudo está nas entrelinhas, tá? Eu estou conjecturando. Sabia que eu usei essa palavra. E Abraão disse para o filho, nas entrelinhas: olha, isso tudo aqui está acontecendo porque é plano de Deus. Então Deus vai dar o jeito dele. Deus vai fazer a forma dele. E olha, alguém que eu admiro de verdade na Bíblia é o tal de Isaac. Porque Isaac não era bobo. Você, se tem um bom relacionamento com seu pai, só de olhar para ele, você sabe o que ele está pensando. Você sabe se ele está bem. Você sabe se ele está mal. Meu pai mora lá em Belo Horizonte e eu ligo para ele, o jeito que ele fala alô, eu já sei como é que ele está. Meu pai não tem... meu pai é averso à tecnologia, então ele não tem celular. Aliás, ele tem, mas é aquele que só liga. E aí ele não tem WhatsApp. E aí eu ligo para ele e falo: benção, pai. Aí ele fala: te abençoe. Pai, o que está acontecendo? Nada não. Eu falei: não, nada não, pai. O que está acontecendo? Aí eu vou cavucando, né? Para ver se ele fala. Às vezes ele fala, às vezes ele não fala. Mas o alô do meu pai, o Deus te abençoe do meu pai, já me diz como ele está. Isaac olhava para Abraão e sabia que alguma coisa ali estava errada. Em momento algum, Isaac bateu o pé e disse para o pai dele: eu não vou. Se não tem carneiro, eu não vou. Não foi Deus que mandou fazer sacrifício? Então por que a gente já não saiu com isso pronto dentro de casa? Por que isso já não está pronto? Eu não vou. Eu não vou ficar andando aqui para chegar lá e contar com a boa vontade de Deus de mandar um carneirinho lá no alto do morro. Se aqui na Baixada não tem, lá em cima vai ter. Não tem pastor cuidando de rebanho. Eu não estou vendo nenhum pastor pastorear a ovelha. Aqui não é lugar de ovelha ficar perdida, porque a ovelha nunca vai ficar perdida no alto de um morro, porque é cansativo se perder subindo. É mais fácil se perder descendo, fica a dica. É mais fácil se perder longe de Deus do que perto de Deus. E Isaac olhava e ele, em momento algum, pirraçou com o pai dele. Ou disse para o pai dele que não iria. Mas quando eles chegaram lá, eu admiro mais ainda Isaac. Porque ele, ao contrário de muitos crentes, não se rebelou contra quem Deus colocou para aquele momento, para liderar aquele momento. Você já se parou para pensar que a Bíblia não narra, a Bíblia não diz, e a Bíblia não fala nada a respeito de Isaac ter reagido? A respeito de Isaac ter dito: não vai me amarrar não. Tá doido, pai? Não, você tá velho, caduco, tá doido, não é possível. Não vai me amarrar não vai me levar para esse fogo não. A Bíblia não diz que houve luta corporal. A Bíblia não diz que houve discussão verbal. A Bíblia não diz que eles bateram boca. A Bíblia não diz que Isaac ficou endemoniado, possuído. A Bíblia não diz que Isaac tentou fugir de casa. A Bíblia não diz que Isaac virou gay. A Bíblia não diz que Isaac ficou revoltado. A Bíblia não diz que Isaac fugiu de casa. A Bíblia não diz que Isaac fez o que a maioria da geração de hoje faz, para chamar a atenção, porque não sabe ouvir não, porque não sabe ter limites. Mas esse Isaac, que eu admiro tanto particularmente, se deixou ser amarrado pelo pai. E eu imagino, como mãe, o que é amarrar um filho para a morte. Eu imagino, como mãe, o que é perder um filho conscientemente, ou o que é entregar um filho para o fogo conscientemente. E eu quero fazer uma pergunta aqui retórica, você responde para você mesmo. Se você tivesse um filho que cometesse um grave delito, um crime muito, muito grave, e você soubesse disso, você seria capaz de entregá-lo à polícia? Só quem é pai e mãe aqui, e sincero, vai saber responder isso. Você seria capaz de dizer: não, foi meu filho que matou, foi meu filho que roubou, foi meu filho, o meu sonho, a minha alegria que fez isso? E entregá-lo à morte, entregá-lo ao fogo, entregá-lo para ser consumido? Abraão não estava entregando Isaac para o pecado. Abraão estava entregando Isaac para Deus, mas ele perderia Isaac naquele momento. Então ele amarrou o seu filho e ele deitou o seu filho sobre o altar
Isaac não reagiu, Isaac não gritou, Isaac não murmurou, Isaac não disse: pai, pelo amor de Deus, você vai deixar de ser meu pai, ou você me desamarra daqui agora, ou eu vou arrumar outro pai. Você está me ouvindo, pai? Ou você me desamarra daqui agora, ou eu vou sair dessa igreja. Ou você me desamarra daqui agora, ou eu vou sair dessa célula. Ou você me desamarra aqui agora, ou eu vou deixar esse ministério. E aqui eu digo para todos nós, filhos de Deus e servos de Deus, Deus levanta alguns Abraãos para nos amarrar no fogo, e a gente não sabe queimar calado. A gente se rebela, a gente arrebenta as cordas, a gente levanta e a gente abandona aquele Abraão. Quantas vezes Deus já usou um Abraão para te levar para o fogo, mas era propósito dele. Era propósito dele tratar sua obediência, era propósito dele tratar sua devoção, era propósito dele tratar sua lealdade, porque Isaac foi junto com Abraão, Isaac voltou junto com Abraão. Quantas vezes você diz: olha, não é possível, esse líder está pegando no meu pé, esse pastor está pegando no meu pé, está me tratando. É Deus quem está te tratando no fogo, porque é o fogo que nos purifica. Isaac não reagiu ao ser amarrado, Isaac não reagiu ao ser levado ao fogo, Isaac não reagiu quando viu que podia ser morto naquele lugar pelo próprio pai. Mas o meu pastor está me ofendendo. Imagina como Pedro se sentiu quando Jesus disse para ele: apartai de mim, Satanás. Pedro não era qualquer pessoa, era amigo de Jesus, era parceiro de Jesus, era agarrado com Jesus. E ele não ficou ofendido, do odóizinho, não. Jesus disse para ele o que precisava ser dito, pelo que estava naquela situação implícita. E às vezes, muitas vezes, a gente desiste, a gente abandona, a gente recua, a gente desvia, a gente perturba, a gente endemonia, a gente peca, porque Deus está nos colocando no fogo. Deus não está nem pedindo o nosso Isaac, Deus está pedindo: seja o Isaac. Deita no fogo que eu vou te queimar. Deita no fogo que eu quero que você seja sacrifício. E aí você olha para situações e fala: as pessoas que me colocaram aqui vão ver comigo. Ah, mãe, ah, pai, os empregados que estão lá embaixo sabiam disso e não fizeram nada. Os obreiros dessa igreja sabiam e não fizeram nada. Os pastores dessa igreja sabiam e não fizeram nada. Olha aqui, tá fulano de tal me queimando. Olha aqui, a outra tá lá em casa fingindo que não tá acontecendo nada. E Deus querendo te queimar, e Deus querendo te tratar, e Deus querendo te colocar no fogo, e você arrebentando as cordas e se levantando, porque você não consegue entender a voz de Deus, o propósito de Deus e o plano de Deus. Isaac foi alguém que não resistiu ao plano, ao propósito, ao modo, ao tempo, à forma de Deus. Eu admiro esse menino demais. Eu peço a Deus que dê para Isabel um marido com o coração tão ligado em Deus e tão ligado e leal aos pais como Isaac foi. Porque um cara desse, um filho desse, um homem desse, é o que toda menina merece. É o que toda mulher merece. Se você está aqui e é solteira, observe se há rebelião no coração do seu noivo e do seu namorado. Porque rebelião é algo que foi plantado lá nos céus por Satanás e foi capaz de corromper 1/3 dos anjos contra o próprio Deus. Rebelião é algo que só Deus pode tratar. Você nunca vai conseguir trabalhar o coração do seu namorado, do seu noivo e depois do seu marido se ele for um rebelde, um opositor. Eu disse sobre isso essa semana. Satanás é um opositor. O nome Satanás já significa aquele que se opõe, aquele que é adversário, aquele que é contra. Isaac não era contra. E quando Deus disse, usa o anjo para dizer: Abraão, Abraão, sabe o que eu entendo? A Bíblia diz que o anjo gritou. Gritou. Abraão estava tão concentrado, olhando para o sonho dele, olhando para o filho dele, olhando para a alegria dele, com o machado na mão. E eu entendo, eu penso, eu imagino, eu conjecturo que Abraão já estava com o machado lá em cima, pronto para descer o machado. E eu imagino Isaac encolhido, amarrado, com os olhinhos fechados, não dizendo nada, né? Porque a Bíblia não diz que ele disse nada. Então eu imagino Isaac ali, só esperando o que o pai ia fazer. E olha que aquele pai decide descer a mão.
O anjo teve que gritar 2 vezes o nome dele. O anjo teve que dizer: Abraão, Abraão, não faça isso. Porque Abraão estava tão concentrado em fazer a vontade de Deus. Abraão estava tão concentrado em obedecer a Deus. Abraão estava tão concentrado em terminar aquilo que Deus havia pedido a ele para fazer, que ele não seria capaz de ouvir se o anjo apenas falasse com ele. Isso é obedecer a Deus. Isso é obedecer a Deus. Deus falar para você: vai, e você vai. Deus falar para você: fica, e você fica. Mas eu estou com a mala arrumada para ir. Deus falou para ir? Então fica. Ah, mas eu não estou pronta para ir. Deus falou para ir? Então vai. Ah, mas eu não sei. Deus falou que você pode? Então você faça. Ah, mas eu sei. Deus falou que você não pode? Então não faça. Ah, mas eu quero. Deus falou que não é para você? Então larga. Ah, mas eu não quero. Mas Deus falou que é seu? Então pega. Mesmo quando Deus vai na contramão dos nossos planos. Mesmo quando Deus interfere naquilo que nós já estávamos totalmente organizados. Eu imagino que Abraão começa, tá, gente? Que Abraão começa a tremer e começa a descer a mão. Só que a mesma voz que disse para ele para fazer, ele reconheceu que era Deus dizendo para ele: não, eu estava só testando o seu coração. Eu estava só testando a intenção do seu coração e a sua fé. E imediatamente, só de falar eu sinto um alívio. Sabe quando você recebe, você está com alguém que você ama muito internado, e aquela pessoa está nas últimas, e não há mais esperança, e alguém te liga e fala assim: fulano recebeu alta, pode vir buscar, tá tudo bem. Não dá um alívio? Não dá um alívio? Não dá uma paz? Não é essa notícia que todo mundo quer ouvir quando tem alguém internado, doente? Naquele momento, a vida de Isaac havia sido liberada pelo próprio Deus. E aí Abraão ali encontrou alívio, encontrou descanso na voz de Deus. E quando eles olharam para o lado, eu imagino que Isaac estava encolhido assim, ó, esperando. Aí ele ouviu a voz do anjo, e de repente ele deu aquela olhadinha, e lá numa moita amarrada no canto, Deus já havia preparado o milagre. Glória a Deus. Tinha ali um carneiro amarrado pelos chifres, pronto para ser sacrificado. E aí Abraão desamarra Isaac, tira ele do altar, porque ali era o lugar do carneiro, não era mais o lugar de Isaac. Só que Isaac levanta, e eu imagino eles pegando aquele carneirinho e preparando o altar. E eu imagino ali a alegria entre pai e filho de terem obedecido simultaneamente à voz de Deus. Um ter decidido sacrificar o próprio filho, e o outro ter decidido obedecer à voz de Deus sobre a vida do pai. E ali eles celebraram. E ali eles se alegraram, e ali houve cumplicidade entre os dois, e os dois ali sacrificaram então. E aí Deus disse para Abraão: olha, por que você me obedeceu? Por que você não me negou esse menino aí, ó, que era tudo para você e para sua esposa, tudo que vocês me pediram na vida foi esse menino. Eu vou dar para vocês muito mais que esse menino. Eu vou fazer para vocês muito mais do que o que vocês me pediram, porque um coração obediente, um coração que se entrega a Deus, encontra o favor dele. A Bíblia, ela sempre se completa, a palavra de Deus sempre se responde. Todo obediente é abençoado, porque se com bênção você é abençoado, com maldição você é amaldiçoado, com desobediência você é amaldiçoado. A obediência sempre vai atrair para você a bênção e o favor de Deus. Só que qual de nós está capaz, está apto, está decidido, está aberto a obedecer a Deus quando Ele nos diz não? Quando Ele nos nega? Quando Ele muda os nossos planos? Quando Ele sabota a nossa estratégia? Quantos de nós já disse: mas Deus, eu pedi tanto isso para o Senhor, maldita hora que eu pedi isso para o Senhor. Tem uma antipatia disso? Você amaldiçoou o tempo que Deus fez? Você amaldiçoou a hora que Deus fez? Maldita hora que eu fui ouvir fulano de tal. Maldita hora que eu fui, maldita hora, maldita hora. Pessoas assim são amargas, frustradas e desobedientes. Mas Deus tem prazer em obedecer um filho obediente. Deus tem prazer, eu tenho prazer de abençoar o Abraão e a Isabel,
quando eles obedecem. De vez em quando eu faço isso, eu já contei isso. E é uma coisa que eu falo sem drama, sem dor nenhuma. Lá em casa, a gente corta assim muita coisa deles. E já faz um bom tempo que eles estão sem YouTube. Tem dor em mim? Tem remorso? Não. Porque quando eu começo a identificar comportamentos, quando eu começo a identificar coisas que vão influenciando, que vão tomando a mente deles, eu falei, eu tô orando, tô jejuando, tô impondo as mãos, tô ungindo essa casa, tô orando meia-noite, tô orando de madrugada, tô fazendo oferta, tô dizimando, tô servindo a Deus pros meus filhos ser alvo de Satanás por causa de YouTube. Não. E aí eu tiro, a gente fala, olha, vocês vão ficar sem YouTube. Até quando? Aí eles já até sabem, até quando Deus mandar. E eles não têm drama com Deus, não. Aí eles vão orar, Deus, fala pra mamãe e papai liberar o YouTube. Fala, Deus. E aí eles vão mudando o comportamento. Mas eu fico feliz, porque às vezes eles estão lá querendo ver alguma coisa, querendo assistir alguma coisa, e aí eles vão, não pode, né? Aí eu escuto eles falando sozinhos, não pode, então vamos colocar tal coisa. Aí eles vão ver tal coisa. Eu fico feliz, porque eles estavam sozinhos, podiam desobedecer, mas resolveram obedecer. Eu fico feliz quando eu saio, às vezes, e a minha mãe está lá em casa, fica com o Abraão, e ele chega do futebol na terça, na quinta, e aí eu falo com ele, Abraão, você vai chegar do futebol, você vai tomar banho, 10 horas eu quero você na cama, que você acorda 6 horas e tal. Ele chega do futebol, ele toma banho, faz o lanche dele, ele coloca a roupa dele para lavar, ele toma banho e ele vai dormir. Aí eu chego em casa e pergunto à minha mãe quando ela fica lá, ou a Flaviane quando ela está lá, como é que foi? Não, 10 horas ele estava dormindo. Eu fico feliz por uma simples obediência. Eu fico feliz quando eu entendo que para o bom funcionamento da casa houve um comando, que para o bom funcionamento da família houve uma ordem, houve uma direção, houve um comando que não foi negado. E eu fico extremamente decepcionada, chateada, triste e brava, porque eu sou brava, quando desobedece. Quando eu falo não faz, e faz. Quando eu falo não vai, e vai. Quando eu falo não pega, e pega. Porque desobediência no coração de uma mãe e de um pai é algo que entristece. Quem é mãe e pai aqui não entristece? Verdade. Você fica com raiva, você fica chateada, você fica até endemoniada. Mas o que mais bate é a tristeza, é a decepção. E muitas vezes a gente se pergunta, ele está desobedecendo por quê? Onde é que eu estou errando? Onde é que ele não entendeu o que eu quero passar para ele? Deus olha para a sua obediência. Deus olha para a sua desobediência, Deus olha para a sua aceitação, Deus olha para a sua negação, Deus olha para a sua entrega, olha para quando você retém algo que Ele te pede, que Ele te direciona. E o que vai alegrar ou entristecer o coração dEle é a resposta que você dá para a voz dEle. E aí eu volto lá no início da mensagem e te pergunto, você tem ouvido a voz de Deus? Ou você tem ouvido a voz do seu subconsciente? Ou você tem ouvido a voz das suas emoções, dos seus desejos, das suas vontades? Porque muitas vezes isso tem sido o nosso Deus. E a gente está tão distante, e tão acuado, e tão superficial, e tão vago, e tão vazio, que você está confundindo as coisas. Confundindo o que é a voz de Deus e confundindo o que é seu desejo. E aí você pode falar, mas eu não tenho desejos maus. E aí eu vou te lembrar da história da arca. Quando pessoas seguraram a arca para não deixar ela cair. Mas a ordem era qual? A ordem era qual? Não toca. Não põe a mão. Ah, mas era para não deixar cair. Que Deus injusto é esse? Deus daria um jeito. Não toca. Não põe a mão. Senão você vai morrer. A bênção na obediência e a morte na desobediência. Quando você decide ouvir a voz de Deus, quando você resolve identificar a voz de Deus, você sabe direitinho o que é que Deus está te pedindo. Porque quando Deus te pede, dá um negocinho assim, ó. Pelo menos em mim dá um negocinho assim, ó. Essa semana eu estava lá em casa e o Sérgio falou que a gente fazia ofertas missionárias, nós ainda fazemos. O meu coração é missionário. Eu estou aqui, mas o meu coração é missionário. Eu sirvo aqui, eu moro aqui, eu congrego aqui, mas no meu coração há uma chama de missões. O que Deus vai fazer com essa chama, é Ele quem sabe. Se Ele vai usar ela para
fazer com que eu abençoe outras vidas, ou para que um dia, possivelmente, eu possa ir, isso não cabe mais a mim. Eu já achei que cabia, mas não cabe. Eu já entreguei para Deus isso. Só que todas as vezes eu tenho liberado, abençoado, ofertado missões. E essa semana eu estava lá na minha casa, e aí eu, tipo assim, você perguntar pra mim, você tá nadando em dinheiro? Não. De forma alguma. Ou não, irmão. Só Deus sabe. E aí, eu tava lá, eu tava na cozinha. Geralmente a cozinha é um lugar que eu fico sozinha, que ninguém quer ajudar a gente a arrumar a cozinha, né? Então a gente fica sozinho lá mesmo. E aí eu tô lá na pia, e Deus falou assim, liga pra fulano de tal, e pede pix de fulano de tal. Aí eu liguei, a pessoa não atendeu, eu mandei um WhatsApp. Oi, tudo bem? Tudo bom? Como é que você tá? Tudo bom? Me passa seu pix. A pessoa nem perguntou pra quê. Já passou, eu falei, então, daqui a pouquinho você olha aí. Aí mandei o comprovante e falei assim, isso é uma oferta de missões na sua vida. Aí a pessoa agradeceu e disse que estava no propósito mesmo, que essa pessoa, né, trabalha com isso. E aí disse que, e aí liberou uma palavra sobre a minha vida exatamente naquilo que eu estava orando a Deus nos dias. E eu vi ali o cuidado de Deus. Eu vi ali o cuidado de Deus. Muitas vezes eu estou em casa. Gente, e segunda-feira é o único dia que eu tenho para ficar em casa, à noite. E aí às vezes eu estou em casa e Deus fala assim, vai visitar tal pessoa. Vai fazer visita para tal pessoa. E a minha vontade é deitar, colocar um pijama bem surradinho, aquele assim que te abraça, que te envolve, sabe? Aquele pijama que todo mundo tem um de estimação, sabe? É colocar aquele pijama, deitar no meu sofá, cobrir a cabeça, tirar uma soneca. Mas aí vem a voz de Deus e diz, visita tal pessoa, liga para tal pessoa, chama tal pessoa. E aí eu digo, mas Deus, eu estou cansada. Deus falou, eu também estou cansado de ver gente dar desculpa. E aí eu levanto e mudo a minha roupa e vou fazer a visita, às vezes com o Sérgio, às vezes sem o Sérgio. E ali eu vejo o agir de Deus. E aí essa semana nós fomos fazer uma visita na segunda-feira. E aí o Sérgio falou assim, então nós vamos orar por vocês. E o Sérgio orou, e o Sérgio ativou o modo reteté dele, e o Sérgio ativou o modo manto dele, na giratória mesmo, do manto, o modo Beyblade gospel ali dele foi ativado. E aí ele orou, e eu assim, né? Olha, esse homem tá pentecostal demais, né? Pra quem nasceu batista. E aí, e ele orando, aí nós terminamos, eu amém. Aí a pessoa que recebeu a visita, agora eu vou orar por vocês. E levantou o dedinho assim, ó. Eu vou falar, a Rosinha. Agora eu vou orar por vocês. E levantou o dedo, eu falei, e aí, vem. Quando a Rosinha estica esse dedo dela, lá vem. E ela começou a orar por nós. E Deus usou ela. E assim, naquele momento, nós não fomos ali para receber profecia, não. E de fato não recebemos nenhuma profecia. Mas naquele momento que ela estava orando por nós, sabe o que você sentiu? O cuidado de Deus? Sabe o que você sentiu? A resposta de Deus, de um Deus que cuida, de um Deus que cuida, de um Deus que zela, de um Deus que te abraça com o amor dele. Todas as vezes que a gente decide obedecer, todas as vezes que a gente decide renunciar, todas as vezes que a gente decide parar de ouvir o nosso plano, parar de fazer o que está na ponta da nossa caneta, para fazer o que está na vontade de Deus, nós somos abençoados. Por isso, meu irmão, se eu posso te dizer uma coisa nessa noite deixe Deus interferir nos seus planos. Porque a palavra de Deus diz, bem, eu sei quais são os pensamentos e os planos que eu tenho para vocês. São planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Você deseja ser salvo? Você deseja ser liberto? Você deseja ter uma vida com Deus? Lá no fim Ele vai te dar isso, mas deixa o meio com Ele. Deixa o caminho com Ele. Há um destino, respondendo a oração do que você pede para Deus, mas o caminho é dele. Ele diz que para nos dar o fim que nós desejamos. Não é para nos dar o caminho, não é para nos dar o meio, não é para nos dar o modo, não é para nos dar da nossa forma, porque Deus não trabalha do nosso jeito, porque Ele não é um Deus que denga nem que mima. Ele é um Deus que ensina, Ele é um Deus que se entrega e que desconfia. Confia no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao
Senhor e confia nele, e tudo mais ele fará. E aí a Bíblia diz: quem é como o nosso Deus? Você não está confiando a sua vida a nenhuma entidade. Você não está confiando a sua vida a nenhum Deus com D minúsculo. Você não está confiando a sua vida a uma divindade. Você não está confiando a sua vida a um Deus pagão. Você está confiando a sua vida e entregando a sua vida ao Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. A Bíblia diz que Ele criou todas essas coisas. É a este Deus que você está obedecendo. Você não está obedecendo um Zé Mané, não. Um Zé Ninguém, não. Então confia no Senhor. Entrega o seu caminho a Ele. Sabe, se é para alguém te chamar de doido, que você seja um doido obediente. Se é para alguém te chamar de fanático, que você seja um fanático por Jesus. Se é para alguém te chamar de gado manipulado, deixa a palavra de Deus manipular vocês. Porque se eu estiver nas mãos da palavra de Deus, eu vou ser trabalhada. A Bíblia diz que é como um vaso nas mãos do oleiro. A gente amassa, ele faz a gente da forma que a gente quiser. O vaso não escolhe se ele vai ser uma jarra, se ele vai ser um copo, se ele vai ser um pote, se ele vai ser um jarro, se ele vai ser de ornamentação, se ele vai ser de utensílio, se ele vai ser de uso, se ele vai ser para planta. Ele apenas se coloca nas mãos do oleiro como barro, e ali o oleiro decide o que vai fazer. Muitos de nós aqui temos ouvido a voz de Deus, mas tem gente, e você está sedento. Muita gente aqui tem ouvido a voz de Deus, mas você está tão distante de Deus, tão frio na sua vida com Deus, que você acha que é tudo, menos a voz de Deus. Muita gente aqui tem recebido comandos de Deus, e você tem feito exatamente o contrário, porque você ama ser desobediente. A Bíblia diz: sejais fiéis à visão celestial. Sejam leais à visão celestial. Há uma visão que Deus nos dá do céu. Há uma palavra que é liberada sobre nós diretamente do céu. E você precisa ser fiel a essa palavra. Você precisa ser leal a essa palavra. Já há um bom tempo eu parei de me preocupar com o que falam a meu respeito. Porque cada um vai prestar contas do que faz e do que fala para Deus. Eu sei quem eu sou. Eu sei o preço que eu pago. Eu sei as coisas que eu deixei. Eu sei as coisas que eu abandonei. Eu sei o que se passa aqui dentro. Eu sei os conflitos que eu vivo. Eu sei as escolhas que eu tive que fazer por causa daquilo que Deus queria fazer. Eu sei o quanto dói. Eu sei o quanto machuca. Eu sei o que eu tenho que fazer diante de Deus. E pouco me importa o que as pessoas vão dizer. Porque a minha família já me criticou. Porque eu sou a única que não exerce a profissão. Porque eu paguei faculdade, porque eu paguei estudo, mas eu não trabalho com isso. Minha família já me criticou, porque eu passei em 2 fases da Polícia Federal e não fui para a 3ª. Mas quando eu fui orar, Deus falou: não é a minha vontade, e eu não continuei. A minha família já me criticou, porque eu recusei empregos, inclusive recentemente. Mas eu disse: o meu tempo não é para isso. O meu tempo não é para abrir loja, o meu tempo não é para fechar loja. Neste momento, nesse tempo, nessa hora, Deus não me chamou para isso. E aí você pergunta: você tem sido obediente? A um preço altíssimo eu tenho. Tem sido fácil? Não, Deus não disse que seria fácil. Ele só disse que com Ele nada é impossível. Que nele nada é impossível, que tudo é possível ao que crê. Ele não falou que tudo vai ser fácil, Ele não falou que a vida com Ele é Disney, Ele não falou que vai ser tudo flores, que vai ser tudo férias. Ele disse assim: olha, em cada batalha eu estarei contigo. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Quer dizer, vai ter arma forjada contra você, ela só não vai prosperar. Deus disse que Ele é o general da batalha. Então tem batalha, tem luta, tem renúncia. Tem gente falando mal de você. Tem gente levantando falso testemunho com o seu nome. Tem gente fazendo fofoca. Tem gente te abandonando. Tem gente julgando. Mas só você sabe o preço que você paga. Não vale a pena deixar de obedecer a Deus por nenhum motivo. Nenhum motivo. As pessoas mais bem-sucedidas que eu conheço são as mais obedientes. As pessoas mais bem-sucedidas que eu conheço são as que mais ouvem a voz de Deus e mais obedecem à voz que elas ouvem. Esses dias o pastor Abraão postou lá no grupo dos pastores a foto
O bispo Wilson, pai de Vininho, foi a Brasília, tinha acabado de voltar de lá, foi para lá, numa reunião, para resolver pepino de igreja, né? E aí na volta, passando um quebra-mola, o cara que está atrás vai e bate no carro dele. Carro lindo, maravilhoso, som de consumo, novinho, cheiroso, até com cheirinho de novo, né, Ana? Bom demais. E aí ele estava voltando, servindo a Deus, e o cara bate, amassa. E aí o Abraão contando, sabe o que meu pai falou? Ainda bem que eu estava ali, porque se eu não tivesse ali naquele momento, se eu não tivesse ido à viagem, se eu tivesse ficado cansado, se eu tivesse desprezado a voz do Senhor, se eu não estivesse no momento, no lugar que Deus queria que eu estivesse naquele momento, aquele homem atrás teria morrido. Aquele homem atrás, pela gravidade do acidente dele, teria enfiado debaixo da carreta que estava na frente e ele teria morrido. Quando você obedece a Deus, vidas são poupadas. Quando você obedece a Deus, pessoas deixam de morrer. Quando você obedece a Deus, tragédias deixam de acontecer. Quando você obedece a Deus, o sangue que estava nas suas mãos começa a ser lavado pelo sangue de Jesus. A obediência vai gerar vida, a obediência vai gerar prosperidade, a obediência vai gerar graça, a obediência vai gerar todas as bênçãos de Deus que te cercarão, correrão atrás de você e te alcançarão, assim diz a palavra de Deus. Mas para ser obediente, você precisa ouvir a voz dele e ter certeza, é o meu Pai que está falando comigo, é o meu Deus que está falando comigo. Como que isso vai ser gerado então? Na intimidade com o Senhor, na vida que Abraão, que Isaac tinham com Deus. Sara não divorciou de Abraão quando ele voltou para casa e disse: eu ia pôr fogo no menino, eu amarrei o menino, eu ia matar o menino, eu levei os empregados, eu, entre aspas, né, conjecturando mais uma vez, enganei todo mundo. E Sara disse: eu não acredito que você fez isso comigo, porque você não me falou nada, você tinha que ter me falado. Não tem esposa que faz isso aqui. Todos nós somos calmas. Sara não fez isso, mas aquela família continuou servindo e obedecendo a Deus. Isaac era um cara tão fora da curva que quando Deus começa a abençoar ele, as pessoas chegam. Deus deu para ele um lugar. Aquele lugar tinha poços. Vieram os enviados de Satanás lá, entulhados, jogaram entulho nos poços dele. Sabe o que ele fez? Saiu, virou as costas, vou cavar outro poço. O importante é a bênção de Deus que está sobre mim. Ela não está condicionada ao lugar, ela está condicionada à minha vida com Ele. Se Deus falou para você, sai desse emprego, sai desse emprego. Se Deus falou para você, vai para este emprego, vai para este emprego. Se Deus falou para você, solteiro, termina esse namoro, termina esse namoro. Um dia eu conto o que eu vivi durante 7 anos, por ficar resistindo à voz de Deus, por orgulho. Se Deus falou para você, não faça, então não faça. Se Deus falou para você, não pegue, então não pegue. Se Deus falou para você, não tenha, então não tenha. Obedeça a voz de Deus. Porque quando você fizer isso, todas as coisas vão começar a mudar. Tudo vai começar a mudar. Tudo vai começar a mudar. Nós só temos a ganhar no nosso relacionamento com Deus, na nossa comunhão com o Senhor. Nós só temos a crescer com isso. Se a sua vida está indo de mal a pior, é porque você tem sido um desobediente. Se a sua vida tem ido de mal a pior, e você está consciente disso, é porque em você há a rebelião, a surdez espiritual e a desobediência. Porque até quando Deus está nos tratando, Moisés estava em paz no deserto, porque ele sabia que era um tempo de Deus, ele só estava obedecendo. Moisés estava com um povo que eu não queria nem para o vizinho, quanto mais para a ovelha. E ele não entrou em crise com Deus ali no deserto, não. Subia, orava, descia, entregava a lei, comandava, dividia o povo, levantava líder, ouvia queixa, organizava, trabalhava com Jesus no meio do deserto. Porque se você está no deserto obediente à voz de Deus, você vai saber que é um tempo de tratamento dele para você. Obedecer a Deus não significa que tudo vai dar certo agora.
mas bem sei quais são os planos que eu tenho a vosso respeito, que são planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. A obediência te dá um fim que você deseja no Senhor e que Ele planejou para você. E para finalizar, para que você entenda, você serve a Deus por agora ou pelo fim? Você serve a Deus pelo momento ou pela eternidade? Você é a igreja pelo ano 2022, 2023, 2024 ou pelo momento do arrebatamento da igreja? A sua vida com Deus está baseada no que você tem, no que você possui, no que você faz, no que você recebe aqui? Ou você já entendeu que há um fim nos esperando na eternidade? Porque é para isso que Deus nos chamou. O caminho é Jesus, o trajeto é Jesus, o modo é Jesus, o meio é Jesus, a máquina de transformação é Jesus, mas o fim é a eternidade na glória com Ele. Aleluia. E aos obedientes Ele vai dizer: achegai-vos, 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 porque eu tenho prazer em vocês, achegai-vos. Assenta à minha direita, fica perto de mim, continua perto de mim, vem comigo celebrar o gozo eterno, e nós andaremos em ruas de ouro, de cristal, e vamos ter mansões celestiais, vamos participar dos banquetes. Você já parou para pensar isso tudo? Mas aos desobedientes, aos desobedientes que pregam, aos desobedientes que pastoreiam, os desobedientes que são voluntários, diáconos, obreiros, aos desobedientes que são dizimistas, que são ofertantes, aos desobedientes que são maridos, que são esposas, mas ainda assim são desobedientes. Ele vai dizer: eu não te conheço. E, Senhor, mas eu pregava? Senhor, não. Mas eu era pastor de igreja, não, eu era missionário. Tudo bem. Mas você não foi obediente à visão celestial. Por isso apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. A obediência te leva para a eternidade, e a desobediência te leva para a condenação. Se você quer o fim que Deus quer te dar, para onde você vai nesse fim? Não tem mais tempo para a gente brincar de ser igreja. Não tem mais tempo para a gente brincar de ser casado, para a gente brincar de ser esposa, brincar de ser marido. Porque enquanto você está brincando, Satanás está fazendo a festa. Enquanto você está brincando de ser crente, Satanás está fazendo a festa. E eu quero te perguntar: a voz de Deus tem feito o que na sua vida? Tem mudado o que na sua vida? A quem você tem obedecido? O que você tem feito com os comandos de Deus? A minha oração é que nesta noite a voz do Senhor entre na sua vida de uma forma tão poderosa, porque eu gosto quando eu venho à igreja e eu ouço mensagens que eu fico remoendo ela a semana inteira, e eu fico incomodada com aquilo, e aquilo fica batendo, e fazendo força e pressionando. Mas eu entendo que o melhor azeite é extraído na maior pressão. Eu entendo que os diamantes são formados sobre uma intensa pressão. Eu entendo que o suco da laranja só é suco quando ela virou um bagaço. Eu entendo que a banana só pode ser comida se ela for despida, se ela for desnudada. Eu entendo que uma semente só germina quando ela morre. Então, para que algo bom aconteça, você vai passar por processos de obediência e de entrega que nem sempre vão ser favoráveis a você. Mas você precisa entender o que Deus quer. E a minha oração é que essa palavra ecoe na sua alma, ecoe no seu pensamento, e você comece a colocar diante de Deus tudo aquilo que Ele tem te pedido, tudo aquilo que Ele tem te direcionado, tudo aquilo que você tem feito, e principalmente aquilo que você não tem feito, e que a sua vida se conserte com Ele. Muito mais que te chamar aqui no altar para orar por você e liberar você para casa, eu oro para que o Espírito Santo fique a semana inteira martelando na sua mente, para que haja uma transformação genuína. Nós estamos vivendo um tempo, não só aqui nesta igreja, mas a igreja no Brasil, a igreja no mundo está vivendo o tempo da volta de Cristo. E só vão prevalecer aqueles que forem obedientes à voz celestial. Fique sobre seus pés, vamos orar.
cabeça. Em cima mesmo da sua cabeça, aqui, ó. Nessa área aqui do tampo da cabeça. E eu quero agora que você ore, pedindo a Deus para abrir a sua mente, para abrir os seus sentidos, para que a voz dele venha ecoar e ser ouvida por você. Você precisa ouvir a voz do Senhor. Você precisa decidir sair daqui hoje com seus ouvidos, com seus sentidos entregues e rendidos a Ele. Você pode abrir a sua boca agora e orar com as suas duas mãos sobre a sua cabeça e dizer: Senhor, eu abro a minha mente. Senhor, eu abro os meus sentidos. Senhor, eu abro os meus pensamentos para os teus sonhos que são maiores que os meus. Eu abro, Senhor, a minha vida para o teu tempo que é mais perfeito que o meu, para o teu modo, para a tua forma que são infinitamente melhores que os meus. Eu abro, Senhor, eu abro, Senhor. Oh Pai, fala comigo e eu quero identificar a tua voz. Eu quero saber, é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, quem está falando. Meu Deus, que eu não seja desobediente, que eu não seja rebelde, que eu não seja opositor a nada, 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 nada. Meu Deus, que o Abraão que o Senhor tem colocado sobre a minha vida, que muitas vezes me leva ao fogo, que muitas vezes me queima, que muitas vezes me leva ao processo do fogo. Meu Deus, que eu não me levante contra nenhuma autoridade na minha vida. Oh Pai, me ensina a passar pelo processo confiando em Ti. Me ensina a queimar confiando em Ti. Me ensina, se necessário for, morrer pela Tua vontade. Eu quero te obedecer. Eu quero te obedecer. Eu quero te obedecer. Eu quero te obedecer. Meu Deus, em nome de Jesus, que esta palavra agora encontre repouso, encontre descanso, assim como uma semente em terra fértil, sobre a mente, sobre os pensamentos dos teus filhos. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, toma a mente, toma os pensamentos dessas pessoas. Meu Deus, que toda tendência à rebelião, à desobediência, à surdez espiritual, que seja agora, Senhor, quebrado na autoridade do nome de Jesus. Nós não seremos uma igreja desobediente, uma igreja que não comunga com a vontade do Senhor. Nós não seremos uma igreja que tira o Senhor do trono. Nós não seremos uma igreja de rebeldes, de desertores, daqueles que abandonam. Deus, nós pedimos ao Senhor, fala conosco e nos dá a certeza da Tua voz. Encoraja aqui nesta noite, Senhor, homens e mulheres. Encoraja aqui nesta noite, Senhor, homens e mulheres. Custe o que custar obedecer ao Senhor. Haja o que houver, obedecer ao Senhor. Tira de nós toda vergonha. Tira de nós todo medo. Tira de nós todo bloqueio. Tira de nós toda paralisia. Tira de nós tudo que nos impede de avançar em obediência. Meu Deus, em nome de Jesus, nos dá a marca que o Senhor colocou em Abraão, em Isaac, em Sara. Nos dá a marca, Senhor, dessa família. Uma família de obedientes. Uma família que foi considerada, Pai, Abraão, o homem segundo o coração de Deus. Pai, que o fim que o Senhor deseja para nós seja esse que nós possamos experimentar. Se tudo que eu sonhei não aconteceu, questiono meu coração. Se já é tarde, Deus não me respondeu. Será que foi tudo em vão? Ou será que eu não entendi que o tempo dele não era meu?
serviço de Deus. A graça de ter o prazer de obedecer a Deus, mesmo sem entender. A palavra de Deus diz que há uma paz que excede todo o nosso entendimento. Você não precisa entender, mas quando você obedece, Ele gera paz. A paz que excede o entendimento. A paz que transforma a sua vida quando você obedece ao Senhor. Obedeça a Ele e a sua recompensa será uma vida nele, uma vida com Ele, e as bênçãos dele correrão atrás de você e te alcançarão. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Obedeça a Deus. Obedeça a Deus. Que Deus te dê uma semana abençoada. Que Deus prospere o seu negócio. Que aqueles que trabalham com vendas, com comissão, que o Senhor coloque nas suas mãos boas oportunidades de vendas, de negócios. Que aqueles que são donos de negócios, de empregos, de comércio, que haja um romper, que haja, Senhor, uma bênção nesta semana. Que aqueles que trabalham em empresas, em lojas, que aqueles que trabalham em comércios, em indústrias, em hospitais, em escritórios, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Que aqueles que trabalham por si, que tudo aquilo que você colocar na sua mão seja abençoado. Que a bênção do Senhor, que não acrescenta dores, te acompanhe nesta semana. Que você seja o transportador da glória de Deus para este mundo. Que em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, o sangue de Jesus te cubra e te revista de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.